Glória a Deus, santo é o nome do Senhor Jesus. Deus é bom, o tempo todo o Senhor é bom. Glória a Deus. Aleluia. Deus é bom. Nesta manhã nós estaremos estudando acerca de como descobrir o seu propósito. Hoje estaremos estudando sobre isso. Como descobrir o seu propósito. E Deus, Ele é maravilhoso, grande, excelso, eterno. E eu creio que esta manhã Deus irá abrir o seu entendimento, Deus vai abrir a sua visão sobre o seu propósito. Não tem esse negócio que eu não sei o meu propósito, que eu não tenho um propósito. Todos nós nascemos com um propósito. Cabe-nos descobrir qual é o nosso propósito. Glória a Deus. Assim eu quero começar fazendo uma oração para nós estarmos assim dando início, nesta manhã, mas também nós iremos ouvir um louvor, tá? Depois da oração. E em seguida estarei assim dando início a seu estudo nessa manhã. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, santo é o Teu nome, poderoso é o Senhor, o Rei da Glória, o Eterno. Muito obrigado, Senhor, por estarmos aqui, para adorarmos, bendizermos o Teu santo nome. Pai, nesta manhã, Senhor de glória, esta manhã de verdade, que o Senhor possa, Senhor Deus, falar conosco, Pai, através do louvor que vai ser tocado agora, falar, ó Pai, através, ó Deus, do estudo, Deus, que o Senhor vai trazer, ó Pai, ao nosso coração, que tudo seja para a Tua honra e para a Sua glória, em nome de Jesus. Amém. Vamos estar ouvindo, nesse momento, um louvor, e logo após o louvor, eu estarei assim começando o estudo. Aleluia. Glória a Deus. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, alegria que toda a terra. Aleluia. Vai louvando o Senhor na sua casa. Vai declarando que o Senhor é grande, que é o Senhor que te dá a vitória todos os dias. Declara isso para o Senhor Deus. Faça desse cântico nesta manhã a sua oração. Aleluia. Aleluia. Declare isso com toda a sua força. Oh, Senhor, Tu és maravilhoso.
sobre nossas vidas. Confiamos em Ti, Jesus, aleluia. Oh Deus, só Tu és Deus eterno sobre toda a terra. Meu Deus, declare isso. Porque é santo Deus. Aleluia. 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 Declara, só Ele é. Oh Senhor, Tu és lindo. Só o Senhor é o Deus eterno. Aleluia, só Tu és. Glória a Deus, santo é o nome do Senhor. Vamos começar o nosso estudo nesse momento, depois desse louvor lindo, né? Que é onde declaramos que o Senhor é grande, que só Tu és o Deus eterno. Vamos lá, já quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Êxodo, capítulo de número 4, versículo de número 10. Êxodo é o segundo livro da Bíblia, então é facinho abrir, né? Êxodo, capítulo 4, versículo de número 10. Vamos ler até o versículo 17. O tema do estudo nesta manhã da Escola Bíblica Dominical é como descobrir o seu propósito. E uma das maneiras de nós temos de descobrir o nosso propósito é como, pastor? É a Escola Bíblica Dominical. A Escola Bíblica Dominical é o departamento mais importante da igreja. Nós não desprezamos os outros departamentos, que todos são importantes. Mas a Escola Dominical é onde nós estudamos a palavra, é onde nós tiramos as nossas dúvidas, né? Nesse período de pandemia, fazendo live, né, em casa, não está tendo como a participação efetiva, né, dos alunos, como fazendo pergunta, tirando as suas dúvidas, mas isso já está acabando, né? Logo, logo já estaremos na igreja, na escola dominical, assim você poder tirar dúvida com o professor, porque num culto de domingo ou num culto de quarta-feira, você não tem como tirar uma dúvida com o professor, não é verdade? Não tem como você parar a pregação e falar para o pastor, se eu queria tirar uma dúvida com o Senhor, não tem como isso acontecer. Mas na escola dominical é onde tiramos as dúvidas, aonde aquilo que eu não sabia, eu passo a saber dentro das Escrituras. Eu vou crescer no conhecimento, assim eu cresço na graça também, porque o Senhor vai nos acrescentando sabedoria. Amém? Vamos lá. Êxodo capítulo 4, versículo de número 10, diz assim um texto da Sagrada Escritura. Então disse Moisés ao Senhor: Ah, Senhor, eu nunca fui eloquente, nem outrora, nem depois que falaste a teu servo.
pois sou pesado de boca e pesado de língua. Respondeu-lhe o Senhor: quem fez a boca do homem? Ou quem faz o mudo ou o surdo? Ou quem vê ou o cego? Não sou eu? O Senhor? Vai, pois agora, e eu serei com a tua boca, e te ensinarei o que há de falar. Ele, porém, respondeu: ah, Senhor, envia aqueles que há de enviar, menos a mim. Então se acendeu a ira do Senhor contra Moisés e disse: não é Arão, o levita, teu irmão? Eu sei que ele fala fluentemente. Eis que saí ao teu encontro e, vendo-te, se alegrará em seu coração. Tu, pois, lhe falarás, lhe porás na boca as palavras. Eu serei com a tua boca e com a dele, e vos ensinareis o que deveis fazer. Ele falará por ti ao povo, ele te será por boca, e tu serás por Deus. Toma, pois, esse bordão na mão, com o qual há de fazer os sinais. Glória a Deus. Como descobrir o seu propósito? Nós temos aqui diante uma história de um homem. E que homem é esse? A história de um homem chamado Moisés. Moisés, ele nasce num momento muito difícil para Israel. Como Moisés nasce num momento difícil para Israel, pastor? É simples. Quando Moisés nasce, um decreto de Faraó estava em vigor. E qual era esse decreto? Matar todos os meninos que nascesse no povo de Israel. Lembrando que o povo de Israel está vivendo no Egito, porque na época de José foi governador do Egito e trouxe a sua família para ali, estabeleceu um lugar para eles no Egito, e assim o povo de Israel se multiplicou. Só que morreram os faraós que conhecia José, que conhecia sua história, e o povo assim viveu como escravo, como no Egito, em torno de mais ou menos 420 anos como escravo, até que Faraó lhe faz um decreto por ver como o povo está crescendo. Ele vê o povo e se assusta e começa a pensar que esse povo se unir com os nossos inimigos vão conseguir tomar todo o Egito. Então ele faz um decreto dando ordem para matarem todas as crianças, meninos, que nascessem no Egito. Então as parteiras tinham esse nome. Aí as parteiras não matavam as crianças, porque a desculpa das parteiras era o seguinte: as mulheres hebreias não são iguais às egípcias, elas são fortes. Quando nós vamos lá, já tiveram os filhos, já esconderam os filhos, não tem como. E assim, Joquebede, que é a mãe de Moisés, ela tem Moisés. E ela vê que a criança é formosa. E ela esconde a criança. Mas chega um momento que ela não consegue mais esconder, que ela prepara lá o cestinho, o conjunto, vai preparando com betumes, coloca no rio. Mas os propósitos de Deus são insondáveis. Que você conhecer um pouco a história da religião do Egito e aquele rio que na época para o Egito e hoje ainda continua uma grandeza, que é o rio Nilo. O rio Nilo ele é infestado por crocodilos, infestado por hipopótamos. Isso não mudou, é até hoje. Então na época de Moisés até hoje continua cheio de crocodilos. Acho que naquela época não existia até mais. Cheio de hipopótamos. Então
lançar uma criança dentro de um cesto, naquele rio, que o cesto não virasse, a criança morresse afogado, seria uma grande chance de ser virado por um crocodilo ou por um hipopótamo e morrer do mesmo jeito. Mas assim ela coloca aquela criança no cesto, e aquela criança é resgatada pela filha de Faraó. E você conhece a história que a filha de Faraó vai criar Moisés, ela coloca até a própria mãe de Moisés para ser a sua ama de leite, até a criança desmamar. Ele cresce, Moisés cresce no Egito sendo um príncipe. Ele é educado como príncipe do Egito. Ele é educado na ciência, no conhecimento egípcio. Então Moisés ele é conhecedor de guerra, Moisés é conhecedor de ciências, Moisés é conhecedor de administração, Moisés é conhecedor de liderança, porque ele cresce como líder dentro do Egito. Mas existe algo dentro de Moisés chamado crise de identidade. Moisés ele tem uma crise de identidade. Porque agora ele começa a pensar o seguinte: quem sou eu? E muitas pessoas que estão em busca de conhecer o seu propósito têm algo chamado de crise de identidade. Não sabe quem é, não sabe por que veio, para que serve. Tem muitas pessoas que acham que não serve para nada. Isso é crise de identidade. E nesta manhã o Senhor vai trabalhar na sua identidade. Quem é você? Quem é você? Moisés estava com uma crise de identidade dentro do Egito. Ele não sabia que ele era egípcio ou se ele era hebreu. Ele não sabia que ele se portava com os egípcios, com os costumes egípcios, ou se comportava como hebreus. Você vê que o ponto que ele vai ver vai visitar ali os seus irmãos, ele vê um egípcio maltratando um hebreu, ele mata o egípcio e se esconde. Depois, no outro dia, quando ele vai lá de novo, ele vê dois hebreus brigando, ele vai apartar a briga, um deles fala: vai me matar como matasse o egípcio, ele vai me descobrir, eu vou embora. E aí ele foge. Ele foge para o deserto, ele vai caminhando no meio do deserto até chegar perto da terra do seu sogro Jetro. Ali ele encontra a sua esposa, você conhece a história que ele ajuda ela contra os pastores que estavam lhe maltratando na hora de pegar água para as suas ovelhas, né? Você vê que ela vira para Moisés, para o seu pai, e fala: um egípcio me ajudou. Na verdade, Moisés não era egípcio. Ele tinha roupa do Egito, mas ele não era egípcio. Ele vivia no Egito, mas ele não era egípcio. Ele foi criado dentro da corte, só que ele não era da corte. Ele foi criado como príncipe do Egito, só que dentro do seu coração ele sabia muito bem que ele não era príncipe do Egito, mas ele pertencia a um povo que era escravo no Egito. E essa crise de identidade de Moisés que o perturbava. E agora ele está longe da sua terra, ele está longe do seu convívio, está numa terra distante. E agora ele casa com a sua esposa, e quando ele casa com ela, o que acontece? Ele tem 2 filhos, vai viver ali. Moisés ficou 40 anos no Egito, depois ele foge para o deserto, ele fica ali vivendo casado, com filhos, mais 40 anos no deserto, cuidando das ovelhas do seu sogro.
até que um dia ele sobe no monte, ele vê uma sarça que não se consumia. E você conhece a história a partir do capítulo 3, que Deus fala com Moisés no meio da sarça ardente. E uma das coisas que Deus vira para Moisés e fala é o seguinte: tira a sandália que está dos seus pés, porque a terra que tu está pisando é santa. A sandália representa o pecado. A sandália representa tudo aquilo que eu estou levando do mundo. Então Deus fala para Moisés o seguinte: se limpe, se purifique, deixa tudo para trás que impede de você ter comunhão comigo. Oh, glória! Nós precisamos deixar tudo, querido, que tem nos impedido de ter comunhão com o Senhor Deus Todo-Poderoso. Mas nós precisamos viver uma vida plena, santa, cheia do poder, da graça do Senhor. Aleluia! Então a primeira coisa que Moisés aqui tem, que nós como estamos descobrindo o nosso propósito, é crise de identidade. A segunda coisa é sentimento de inferioridade. Moisés, ele se sente incapaz, presta atenção, Moisés se sente incapaz de ir até o povo e ser líder do povo. Moisés se sente incapaz, você leu no texto, que Moisés se sente incapaz de chegar até o povo de Israel e falar assim: ó, eu sou aquele que o Senhor enviou para tirar vocês da escravidão do Egito. A primeira coisa foi crise de identidade. A segunda, sentimento de inferioridade. Quando estamos descobrindo nosso propósito e quando Deus nos revela o nosso propósito, né? Porque na verdade todo o nosso propósito é o propósito de Deus. Então, quando o Senhor se revela a nós, Ele revela para você e revela para mim o nosso propósito. Eu creio nesta manhã que o Senhor já tem se revelado a você, querido, já tem falado para você o propósito dele na sua vida, e o propósito dele é soberano. Aprenda isso. Oh, querido, eu aprendi uma coisa, que quando eu levantei a minha mão para o Senhor e falei para o Senhor: Senhor, me aceita como único, como uma pessoa que sou pecadora, errado, me aceita, Senhor, porque na verdade eu pedi para me aceitar, porque eu aceito Ele todos os dias, querido, na minha vida, mas eu precisava que Ele me aceitasse porque eu sou pecador, miserável, preciso que Ele me ajude cada dia. Quando eu levantei a mão e me rendi a minha vida para o Senhor, aquilo que nós chamamos de livre-arbítrio acabou na minha vida. Porque agora eu tenho que cumprir o propósito dele na minha vida. E servo de Deus cumpre os propósitos de Deus. Mas quando o Senhor se revela a nós e mostra para você e para mim o seu propósito em nossas vidas, e o propósito dele será o nosso propósito, que o propósito de Moisés, qual era o propósito de Moisés? Ser o libertador de Israel. Qual era o propósito de Moisés? Levar o povo até a terra prometida. Esse é o propósito de Moisés. Mas esse propósito já tinha nascido no coração de Moisés? Não. Esse propósito nasceu no coração de Deus, não no coração de Moisés. Então Moisés, ele tem uma crise de identidade. Segundo, ele tem um sentimento de inferioridade. Ele se acha incapaz de realizar a obra que o Senhor colocou na mão dele. Quantos de nós, querido, nos sentimos incapazes de realizar a obra de Deus? E na verdade, que não for o Senhor comigo, eu não vou realizar a sua obra. Que não for a boa, poderosa mão do Senhor, como estaria fazendo uma live, querido, nesta manhã para você? Como estaria pregando, ensinando? Querido, é a mão de Deus, não é a minha mão. É a mão de Deus, é o Senhor que vai capacitar o homem. E eu entendo que o Senhor que faz, e o sentimento de inferioridade vai aparecer em algum momento.
O sentimento de inferioridade, quando estamos descobrindo o nosso propósito, vai aparecer. Você vai chegar para você mesmo e falar assim, eu não tenho capacidade disso. Aí já entra o terceiro ponto dentro dessa introdução. Porque o terceiro ponto dentro dessa introdução que eu estou fazendo é o seguinte, a negação. Qual seria a negação de Moisés? Não, Senhor, não. Não, o Senhor encontrou a pessoa errada. Senhor, envia outro a quem o Senhor quer enviar, mas menos a mim. Um sentimento de negação. Não sou digno. Não sou eu. Não, o Senhor não me escolheu. Não sou eu que vou pregar, não sou eu que vou cantar. Não sou eu que vou dirigir a senhora, o círculo de oração. Não sou eu que vou pastorear. Não sou eu que vou ser diácono, para ser presbítero, evangelista. Não sou eu que vou ser professor da escola dominical. Não sou eu que vou ser o superintendente. Não sou eu. Não sou digno. Não sou o Senhor, envia outro. Não sou eu. Então, o terceiro sentimento que temos é negação. Por que temos esse sentimento de negação? Porque temos uma crise de identidade. Por que eu tenho um sentimento de negação? Porque eu tenho o outro sentimento chamado de inferioridade. Então eu tenho uma crise, eu tenho uma negação, porque eu tenho um sentimento de inferioridade. Eu acho que eu não sou digno, querido. Na verdade, eu e você não somos dignos de nada. Porque toda honra, toda glória pertence a Deus. Mas Ele olhou para você e te escolheu. Dentre tantas as pessoas, te escolheu para um propósito. E cabe a você e eu cumpramos, né, esse propósito. Ele quer que você cumpra. Então cumpra, querido, o propósito de Deus. Não deixe que a crise de identidade, não deixe que o sentimento de inferioridade, nem as negações se afaste do propósito. Mas cumpra-o com a certeza que é o Senhor que te fortalece. Cumpra-os com a certeza que Deus está segurando na sua mão e te ajudando. Porque grande é o Senhor. Bom, dito isso dessa introdução, vamos falar um pouco mais agora desse desenvolvimento desse estudo. Propósito é o que uma pessoa nasce para fazer. O que é o propósito, pastor? Propósito é o que uma pessoa nasce para fazer. Eu vou repetir pela terceira vez, hein? Para você para você entender o que eu estou falando. Propósito é o que uma pessoa nasce para fazer. Vou dar um exemplo. Jacó nasceu para quê? Jacó nasceu para ser Israel, para ser um dos cabeças. Jacó, você sabe que ele é filho de Isaac e ele foge. E através de Jacó nasce 12 filhos homens e uma menina. Então Jacó teve 13 filhos, 12 homens e uma menina, chamada Diná. E os 12 meninos são os cabeças das 12 tribos de Israel. Então Jacó, qual foi o propósito de Jacó? O propósito de Jacó foi ser Israel. Você vê que Deus ele aparece para Jacó no Vale do Jaboque, e ali Jacó ele luta com o Senhor, ele luta, e o Senhor, o anjo que está lutando com ele, que nós chamamos de teofania. Teofania, essa palavra que você tem lá uma caneta, quiser anotar, teofania significa anjo que representa Deus aqui na terra. Lembrando que no Antigo Testamento, a pessoa de Jesus, ela não estava presente como no Novo, assim, com esse nome, Jesus. Mas o tempo todo ele estava presente junto com o Pai. E esse anjo, que nós chamamos de teofania,
anjo que representa Deus na terra, esse anjo é o único que aceita adoração. Esse anjo é o único que tem poder para perdoar pecado. Nós falamos que acreditamos que esse anjo é o próprio Senhor Jesus, mas apenas nós falamos teofania por causa disso, né? Que é o anjo que vai representar Deus. E esse anjo que aparece para Jacó no vale de Jaboque é a teofania. E vê que ele vira para o Jacó e fala assim: qual é o seu nome? Meu nome é Jacó, não te chamarás mais Jacó. Agora chamarás Israel. Então, qual é o propósito de Jacó? Nasceu para ser Israel. Outro exemplo, Pedro. Pedro era pescador e o Senhor vira para Pedro e fala: vem comigo, que eu farei de você pescador de homens. Qual foi o propósito de Pedro? Pedro nasceu para ser apóstolo, nasceu para ser o líder da igreja, nasceu para pregar o evangelho. Esse foi o propósito de Pedro. Paulo, qual foi o propósito de Paulo? Quando Paulo ele cai por terra na estrada de Damasco, muitas pessoas falam que Paulo caiu do cavalo, né? Mas o texto em nenhum momento fala de cavalo. Que você for lá no texto onde se relata quando o Senhor aparece para Paulo na estrada de Damasco, né? O texto não fala que Paulo estava montado num cavalo. Muitas pessoas falam: Paulo caiu do cavalo. Não está escrito na Bíblia. Diz que o Senhor apareceu, ele cai por terra e fica cego. Assim, qual foi o propósito de Paulo? Paulo nasceu para pregar para os gentios. Você vê que o maior pregador dos gentios foi Paulo. Paulo apresentou Cristo para os gentios. Então, qual era o propósito de Paulo? O propósito de Paulo foi pregar para os gentios. E nasceu para isso. Você nasceu para alguma coisa. Você nasceu. O propósito é o que uma pessoa nasce para fazer. Você nasceu para isso. Você nasceu para ser pastor, pastora. Você nasceu talvez para ser o líder do departamento das senhoras. Você nasceu talvez para ser o regente, ministério de louvor, ministro. Você nasceu para ser o professor da escola dominical, missionário, missionária. Você nasceu para alguma coisa. Cabe agora a você descobrir qual é o seu propósito. Para que você nasceu? Aí você vai me fazer a seguinte pergunta: como eu faço isso, pastor? Como eu faço para descobrir isso? Aquilo que eu nasci para ser. Como eu faço isso? É simples. Primeira coisa é oração. Como você faz isso? Através da oração. Jeremias 33, versículo 3. Está com a Bíblia anotando? Está com caneta anotando? Então anota a primeira referência aí. Jeremias 33, versículo 3. Diz assim: clamas a mim e te responderei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Clamas a mim e te responderei. Então a primeira coisa é através da oração. Você quer saber e descobrir o seu propósito? Como você faz? Oração. Que você não tem uma vida de oração, não tem como o Senhor te revelar a você. Porque eu acredito, querido, nesse ministério, no ministério da oração, do mistério da oração. A oração é um mistério, querido. A oração, querido, você falando com Deus e Deus movendo águas, Deus movendo o sobrenatural através da oração. Mas quem não ora não tem relacionamento com Deus.
O crente que não ora não vive um relacionamento com o Senhor. Como vocês pretendem descobrir o seu propósito? Que você não tem relacionamento com Deus. Vamos para outro texto. 1 Tessalonicenses capítulo 5. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 14. Vamos ver o que diz esse texto. Diz assim, 1 Tessalonicenses 5,14. Desculpe, é 14 não, é 17, tá? 1 Tessalonicenses 5,17. Tá? Diz assim, orai sem cessar. Em Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17, vai falar, orai sem cessar. Uma das maneiras de eu descobrir o propósito, aquilo que eu nasci para ser, é orando sem cessar. Como está a sua vida de oração, querido? Como está a sua vida de oração? Eu estou no caminho do Senhor há mais ou menos 25 anos. 25 anos no caminho do Senhor. Desde 95, quando eu me batizei, que eu me rendi ao Senhor em 95. Então, desde 95 eu estou no caminho do Senhor. Que eu falo para você que desde que eu me batizei, que eu sabia o meu propósito, estaria mentindo para você. Mas o Senhor vai se revelando a nós no momento que você vai viver numa vida de oração. Eu não sabia falar direito, não sabia nem ler direito, que eu ficasse nervoso. Se eu ficasse nervoso, eu ia gaguejar mais do que tudo. Eu não ia saber nem, não ia conseguir nem ler o texto que eu li para vocês se eu ficasse nervoso. Porque eu ia gaguejar vírgula por vírgula, ponto por ponto. A ponto de algumas vezes algumas pessoas pensar que eu não sabia nem ler. O nervosismo era tanto na minha vida. Quantas vergonhas eu passei em escola dominical, as pessoas pedindo para me ler, eu não consegui ler. Uma vez o pastor balançou a cabeça e tudo para mim, perguntou a série que eu estava. Porque ele pensava que eu não sabia ler, mas o meu nervosismo era muito. Mas eu vivi uma vida de oração. Eu tinha 14 anos na época, quando eu me batizei. Mas nos 14 anos, eu vivi uma vida de oração. Eu não estava na igreja no oba-oba. Eu não estava na igreja, pensando na igreja, pensando no mundão do lado de fora, no baile funk, pensando, não. Eu entrei os caminhos do Senhor pensando em estar com Deus. Lógico, querido, eu entrei primeiramente pensando em ser músico, né? Porque quando eu vi os instrumentos, o pessoal tocando, eu falei, pô, eu quero ser músico, quero tocar um negócio desse aí. Nunca aprendi a tocar nada, mas não foi propósito de Deus que eu tocasse um instrumento. Deus, o caminho do Senhor é insondável. Deus tinha outros planos na minha vida. Mas, como descobrir o seu propósito? Através da oração. O segundo, como descobrir aquilo que eu nasci para fazer? Através da leitura da palavra de Deus. Deus vai se revelar a você. Eu vejo pessoas falando, querido, que Deus não fala. Eu vejo pessoas falando que Deus não se revela. Ah, Deus, por quantas pessoas, querido, nesse tempo todo de igreja, nesse tempo todo de pastorado, já vão aí 16 anos com a unção pastoral sobre a cabeça. E nesses 16 anos, como pastor, nesses mais ou menos 20 anos dando aula, já vi tantas pessoas falar para mim o seguinte, Deus não fala comigo. Não, querido, Deus fala com você todos os dias. Através da palavra.
se você não aplicar o seu coração para ler a palavra, para estudar a palavra, para meditar a palavra, como você quer ouvir Deus falar com você, como você quer redescobrir o seu propósito, você vai continuar com a crise de identidade, você vai continuar com a negação, você vai continuar vivendo uma outra vida menos a sua. E não existe coisa mais frustrante do mundo, querido, viver uma outra vida. Porque quando você vive uma outra vida, não aquela que o Senhor te chamou para fazer, para ser, você vive uma pessoa frustrada. Você não se dá bem em nada. Você não se alegra em nada. Tudo é motivo de reclamação. Mas quando você entende o seu chamado, o seu propósito, aquilo que o Senhor te chamou para ser, você se alegra a cada dia. Não estou falando que todos os dias são mil maravilhas, querido. Não estou falando que não existe choro, lágrima, dor no decorrer da caminhada. Mas sabemos e entendemos que estamos cumprindo o nosso propósito e que o Senhor Deus está conosco. Abra sua Bíblia aí. Josué capítulo 1, versículo 8. Como descobrir o meu propósito? Como eu faço isso? Primeiro, através da oração. Segundo, através da leitura da palavra. Josué, capítulo 1, versículo de número 8. Josué, capítulo 1, versículo 8. Diz assim: não cesses de falar desses livros da lei, antes medita. Eu vou repetir. Antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Olha só, o Senhor aparece para Josué no momento de crise, no momento até mesmo de crise de identidade, porque agora ele é obrigado a estar na frente do povo, liderar o povo, porque Moisés está morto, e o Senhor aparece para ele e fala: calma, não tenha crise de identidade não, Josué. Você sabia muito bem que Moisés morresse, quem assumia a liderança do povo era você. Moisés te treinou para isso, eu te preparei para isso, eu te chamei para isso, esse é o seu propósito. Você nasceu para substituir Moisés na liderança do povo. E eu vou te dar um negócio, vou falar um negócio para você. Não cesse de falar da palavra. Quem é chamado não cessa de falar da palavra. E medita neste livro de dia e de noite, para que tenha cuidado de fazer segundo tudo está escrito. Você quer fazer tudo segundo está escrito? Segundo tudo aquilo que o Senhor te chamou para fazer? Medite na palavra. Leia a palavra do Senhor, porque o Senhor vai te revelar a você. Eu já falei isso, eu falo de novo. Eu lembro que quando eu tinha meus 15, 16 anos, por aí, eu estava lendo a palavra de Deus na varanda da minha casa. Eu tirava em torno de 3 horas, com 15, 16 anos, eu tirava 3 ou 4 horas por dia, lendo a palavra. Então eu ficava lendo. Você perguntar para mim: pastor, você entendia o que você lia? Não, gente, eu não entendia. Eu não tinha naquela época os conhecimentos que eu tenho hoje. Graças a Deus, hoje eu tenho um pouquinho de conhecimento, não tenho muito. Tem muitas pessoas que sabem muito mais do que eu, muito mais capacitadas do que eu para muitas outras coisas, mas o Senhor me chamou. Glória a Deus por isso, e até Ele me tirar dessa terra, eu vou cumprir o meu chamado. Deus é bom o tempo todo. Mas eu estava lendo a Bíblia na varanda de casa, quando eu ouvi uma voz que falou assim no meu ouvido. Foi audível, querido, não foi uma voz na minha cabeça, eu não senti no meu coração, foi algo audível. Eu ouvi a voz que falava assim: Cristiano, prepara a palavra que tu vai pregar. Querido, eu sei que uma coisa, eu preparei a palavra, depois de um mês eu preguei. Eu nunca tinha pregado em lugar nenhum, nunca tinha pregado em igreja nenhuma, eu preguei. Depois daquele dia,
Eu não parei mais de pregar o Evangelho, eu não parei mais de ministrar a palavra. Parece que nós olhávamos os textos bíblicos e a Bíblia os textos vai soltando dentro de nós, a gente começa a sentir e entender o que está, parece que começa a fazer sentido aquilo que está escrito. É uma coisa assim, querido, tremenda. Mas você precisa viver um quê? Uma vida de oração. Segundo, leia a palavra de Deus, porque é o único motivo de você entender. Aconteceu uma vez comigo, num culto que eu fui pregar, numa igreja, em determinada igreja, não vou falar o nome, já tem um tempo, que eu acabei de ministrar a palavra, foi uma benção. Aí a pessoa virou para mim e falou assim, chegou uma das pessoas do culto, após acabou o culto, falou assim, pastor, Deus não lhe deu nada a meu respeito, não? Que Deus lhe deu, pastor, entrega para mim, Deus não deu nada para o seu respeito, não? Eu virei para essa pessoa e falei assim, sim, irmão, Deus me deu sim, e eu já entreguei na hora da pregação. Na hora da palavra, eu entreguei tudo aquilo que Deus me deu a seu respeito. Se você estava ligado na palavra, você entendeu o que Deus queria falar para você. Porque a maior revelação, querido, que existe ainda é a palavra. Se você quer descobrir o seu propósito, leia a palavra em oração. Glória a Deus por isso. A terceira coisa é confiar no Senhor. Você confia que o Senhor, Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo aquilo que pedimos ou pensamos? Você confia no Senhor a ponto de entregar toda a sua vida nele e falar assim, tá aí, a minha vida é sua, faça dela o que o Senhor quiser. Que a terceira coisa para descobrir o propósito, o nosso propósito, é confiar em Deus. Se você não confiar em Deus, que o Senhor te chamou para fazer, você vai se frustrar, você vai desistir no caminho. Eu lembro muito bem, eu comecei a fazer seminário muito novo. Eu lembro que eu tinha meus 17 anos, finalzinho, ia fazer 17 quando eu entrei por um seminário. Primeira vez que eu entrei numa escola teológica. E eu estudava, né, estava no ensino médio, eu estava fazendo um curso profissionalizante e à noite eu ia para o seminário. Eu fiquei doente e eu precisava parar alguma coisa. Eu faltava um mês para acabar o curso e eu saí do curso. Meu pai virou para mim e falou assim, por que você está acabando com o curso? Sai do seminário. Sai do seminário, termina o curso. Eu virei para meu pai e falei assim, do seminário eu não saio. Aí ele virou para mim, por que isso? Onde você vai te levar? Eu falei, eu vou ser professor teológico. Porque aquilo já estava ardendo dentro de mim. Em ensinar o povo. E Deus é tão tremendo, querido, que eu terminei o seminário, o tempo passa um pouquinho, fui convidado a dar aula de teologia, comecei a fazer outros cursos teológicos, me especializar em algumas matérias. E eu lembro muito bem que eu estava dando aula no núcleo do seminário que eu trabalhava, preste atenção nesse testemunho. Eu estava dando aula e quem era o aluno matriculado para a primeira matéria, que eu abria o núcleo com a matéria de bibliologia. Então, tinha um núcleo novo do seminário, eu era o professor de bibliologia do seminário, o seminário me enviou para esse núcleo, e quem era o aluno matriculado? Eu tinha 19 anos na época. Qual era o aluno matriculado? Meu pai. Meu pai era o aluno matriculado do seminário, e muito interessante, querido, você ouve a voz do Senhor. Quando eu comecei a dar aula de biologia, sentado na mesa, meu pai ia ensinar, aprendendo, escrevendo do seu filho, era eu que tinha que aprender com ele, e não ele comigo, mas ele aprendendo teologia com o filho, e Deus falou no meu ouvido, falou assim, eu trouxe ele aqui para ver o que eu faço na sua vida. Se lembra, filho, que ele mandou você sair e largar? Mas você falou que você seria professor de teologia, foi eu que te coloquei aqui.
Porque o propósito que eu tenho na sua vida é esse: ensinar a minha palavra para os meus filhos. E vamos cumprir o propósito, querido. Nós temos que cumprir o nosso propósito. E como nós vamos cumprir o nosso propósito? Primeiro, como vamos descobrir o nosso propósito? Através da oração, através da leitura da palavra. Terceiro, através de confiar no Senhor. Vamos ver alguns textos? Abra sua Bíblia aí. 2 Coríntios, capítulo 3. Segunda Epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 3. Versículo de número 6. 2 Coríntios 3, 6. Melhor, vamos ler a partir do 4. Segunda Epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, versículo 4 até o versículo 6. É por intermédio de Cristo que temos tal confiança em Deus. É por intermédio de Cristo que temos tal confiança em Deus. Não por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa, como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus, o qual nos habilitou, vou repetir, no qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Então Deus nos chamou, Ele nos habilitou para cumprirmos o seu chamado. E qual é o seu chamado, querido? Ele te chamou para ministrar o Evangelho, para anunciar o reino. Ele nos chamou, lembra-se lá de Marcos 16, que ele falou assim: ide por todo mundo pregar o Evangelho. Então ide por todo mundo, anunciai a palavra. Isso ele nos chamou, um dos propósitos dele, mas ele te habilitou para um propósito. Qual é o propósito que ele te habilitou? Você sabe muito bem, porque ele já te revelou a você. Não tenha medo de cumprir o seu propósito. Confie em Deus. Ah, pastor, mas eu não consigo. Acabe com um sentimento de inferioridade. Acabe com a negação. Entenda que o Senhor te chamou para esse propósito. Ele te chamou para isso, querido. Tenha certeza disso. Eu tenho a certeza e a convicção porque Deus me chamou. Eu tenho a certeza e a convicção porque eu estou neste mundo ainda. Eu tenho a certeza e a convicção porque eu não morri por 2 vezes. As 2 vezes que eu fui internado, e outro dia a gente vai falar o testemunho todo. Eu creio que muitos já conhecem. As 2 vezes que eu fui internado, as 3 vezes que eu fiquei dentro de um CTI. Mas eu tinha certeza que eu só iria partir quando o meu trabalho, o meu propósito aqui nessa terra já tivesse cumprido. Essa é a certeza que eu tenho. Então, no dia que eu render o meu espírito ao Senhor, no dia que eu render o meu espírito ao Senhor, eu poder falar igual Paulo falou: combati o bom combate, encerrei a carreira, mas eu guardei a fé. Eu poder falar assim igual Paulo, porque entender que eu tinha um propósito, que eu nasci para tal, e eu cumpri o meu propósito. Que o Senhor quer que nós cumprimos o propósito dele todos os dias. Você já sabe como descobrir o seu propósito. Seu propósito através da leitura da palavra, através da oração, através da confiança de Deus. Para fecharmos, descobrir o propósito é ter coragem para ser quem somos. Anote isso aí no seu caderno. Descobrir o propósito é ter coragem
para ser quem somos. Descobrir o propósito é ter coragem para ser quem somos. Quem é você? Você sabe quem você é? Lembra de Davi? Davi ele teve coragem para ser quem ele era. Porque ele descobriu o seu propósito. Quando ele mata o urso e mata o leão, ele já sabia que o Senhor tinha chamado ele para uma coisa. Quando ele desafia o gigante, ele já tinha unção sobre a sua cabeça, quando o Samuel foi na casa de seu pai Jessé e ungiu o rei. Só que o Saul ainda está no trono. Quando ele é perseguido por Saul, até a morte de Saul, até ele ser ungido rei sobre todo Israel, ele passa por luta, por dificuldade. Mas ele sabia qual era o seu propósito. E até o último dia da sua vida, que você vai ver a trajetória, que você quer conhecer a trajetória de Davi, está em 1 Samuel, capítulo 16, a partir do versículo 12. Até quando Davi aparece em cena, em 1 Samuel, capítulo 16, versículo 12. E até a sua morte no livro de 1 Reis, capítulo 2, versículo 10, Davi ele cumpre o seu propósito. Lógico, ele erra no caminho, ele erra algumas vezes. Davi, ele erra muito. Não quer dizer que no meio do caminho nós não iremos errar, querido. Porque somos seres humanos. E como seres humanos que somos, erramos o tempo todo. Mas o tempo todo temos que reconhecer o nosso erro. Porque quando lemos a palavra, quando estudamos a palavra, quando vivemos uma vida de oração e confiamos a Deus, Ele nos mostra dentro da sua palavra o nosso erro. Por isso, querido, que eu descobri muitos erros na Bíblia. Eu descobri muitos erros na Bíblia. Todos eles em mim. Tudo que a Bíblia fala a meu respeito, todos os erros que eu já cometi, a Bíblia revelou para mim. E porque Deus fala conosco, e porque Deus se revela a nós, para mostrar para mim e para você o nosso propósito. Porque Ele nos chamou, Ele te chamou para um propósito muito grande. Ele não te chamou apenas para ficar sentado no banco, querido. Ficar sentado no banco, acabar o culto e voltar para casa. Não. Ele te chamou porque viu em você potencial para levar esse evangelho. Ele te chamou porque Ele quer que você cumpra os planos dele nessa terra. Descobrir o propósito é ter coragem para ser quem somos e quem você é. Eu quero terminar a escola dominical nesta manhã com essa pergunta: quem você é? Que você não sabe quem você é. Eu te dei alguns passos para você descobrir quem você é. Eu te dei alguns passos. Eu falei sobre a crise de identidade. Eu falei sobre o sentimento de inferioridade e negação. Então isso vai acontecer com você. Eu falei que o propósito é o que uma pessoa nasce para fazer, para ser, melhor falando. O propósito é o que uma pessoa nasce para ser. Então você nasceu para ser. Ser o quê? Cabe você descobrir. Como você descobre? Através da oração, da leitura da palavra e confiando em Deus. Que você tenha uma vida de oração, de leitura da palavra e confie em Deus. O Senhor, Ele já se revelou a você. Já tem uma chama acesa dentro de você. E por finalizei dizendo, descobrir o propósito é ter coragem para ser quem você é. Quem é você? Eu sei quem eu sou.
Eu sei porque eu fui chamado. Eu sei qual é o propósito de Deus na minha vida. Você sabe qual é o seu? Que você ainda não sabe. Pegue essa dica. Oração, palavra e confiança. Que Deus possa estar nos abençoando nesta manhã. Espero que o Senhor Deus se revele a você. Que você não tem certeza que eu falei, o que eu disse, que isso vai acontecer mesmo. Eu peço que você faça a prova de Deus. Não prova das minhas palavras. Faça a prova de Deus. Começa a partir de hoje. Orar e orar sem cessar. Começa a partir de hoje. Lendo a palavra de Deus, mesmo que você não entenda nada. Lendo a palavra de Deus, meditando na palavra. E confiando em Deus. O Senhor Espírito Santo, Ele vai se revelar a você. E vai revelar para você o seu propósito. Aquilo que você nasceu para ser. Amém? Eu quero orar por você nesta manhã. E assim nós estamos encerrando a nossa live. Feche seus olhos. Senhor Deus, santo é o teu nome, poderoso é o Senhor. Muito obrigado, Senhor, por esta manhã de vitória, manhã de bênçãos. Manhã, Senhor, que podemos estar na Tua presença estudando, ó Deus, a Tua palavra. Ó Deus, e estudamos sobre um assunto muito tremendo, Senhor. Esse assunto, Senhor, que diz como descobrir o seu propósito. Senhor, se revele a nós. Se revele ao seu povo. Qual é o propósito deles? O que eles nasceram para ser? Senhor, que muitos têm dúvida. Eu não sei por que Deus me chamou, não sei o que eu devo ser na presença do Senhor. A primeira coisa, Senhor, que nós entendemos é que temos que ser servos. O restante, o Senhor vai acrescentando. Então, ó Deus, fale com teus filhos, se revele a eles. Mas se revela a eles, ó Pai, no momento que os seus filhos viveram uma vida de oração. Se revela os seus filhos no momento que eles viveram uma vida de leitura da palavra. Se revela os seus filhos no momento que eles confiaram em Ti. Então que os seus filhos, ó Pai, confiem em Ti, vivam uma vida de oração e de leitura da palavra. Eu peço a Ti, por favor, se revela aos teus filhos. Se revela a eles, ó Pai, mostrando o seu propósito. Assim, ó Deus, abençoa os teus servos. Nos dê um domingo cheio da Tua graça e do Teu poder. E eu creio, ó Pai, que à noite estaremos de volta louvando o Teu nome, ó Pai, na sua casa. Então se toma o pastor, a pastora que vai estar pregando hoje à noite, o irmão, a irmã, que vai estar ministrando, que vai estar, ó Deus, ministrando louvor. Senhor Deus, toma o culto, toma os irmãos que vão estar lá, que a Tua presença possa estar abençoando. Senhor, toma os homens de coragem, Senhor, que saíram e estão lá, ó Pai, em Vassoura, Senhor, no momento de leitura, no momento de estudo, momento de comunhão, de confraternização. Senhor Deus, abençoe os teus filhos, que daqui a pouco estão retornando, ó Deus, também para os seus lares. Traga os carros, Senhor, com segurança, livrando, ó Pai, de todo mal, de todo acidente. Que os teus filhos possam chegar bem e salvo para os seus lares, para os filhos da sua família. Assim, ó Pai, nós oramos e te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Que Deus possa nos abençoar. Um excelente domingo para todos.